Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Pastor Welber Gomes por aqui, para juntos compartilharmos uma palavra, sermos edificados por meio da bendita palavra de Deus e com certeza nos tornar nessa vida mais do que vencedores. Se existe um caminho certo a se trilhar, eu não tenho dúvidas, esse caminho é o da sabedoria, do conhecimento, do aprendizado. O Senhor Jesus, quando veio, a Bíblia lá em João, no capítulo 1, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não somente era o Verbo, a palavra, aquilo que nos ensina, mas também era o próprio Deus encarnado, caminhando entre nós, dando-nos o exemplo de como agir, de como proceder e de como vivenciar na prática a palavra que Ele próprio o era. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade, veio para nos transmitir vida, graça e principalmente o favor dele, que nós tanto precisamos para nos tornar nessa vida tudo aquilo que fomos criados para ser. E o que fomos criados para ser, pastora Patrícia? Mais que vencedores. Não somente mais do que vencedores, pastora Patrícia, muito mais do que vencedores. Amém. É isso que você é. Se você não se considera, se você não tem desfrutado, usufruído, não tem experimentado ainda de tudo aquilo que o seu Pai, o seu Deus, o seu Senhor tem para você, se prepare, acompanhe aqui o canal. Já quero pedir você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Você estará ajudando a divulgar o reino de Deus, a compartilhar a palavra do Senhor. E por certo, Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas também acione aqui o sininho das notificações para que a plataforma te comunique todas as vezes que eu colocar um vídeo novo. E estarei colocando aqui vídeo para casais, vídeos motivacionais, aquilo que vai incentivar você a prosseguir nessa caminhada e a extrair de dentro de você todo o melhor. O meu desejo é que você vença todos os seus desafios, que você sobressaia sobre todos os seus inimigos e em nome de Jesus prevaleça e diga do outro lado: depois da tormenta, depois do choro, Deus me ajudou até aqui, por isso eu triunfei, por isso eu venci. Amém? Quero também que você compartilhe esse vídeo com mais alguém. Compartilhe na sua plataforma aí de conversa, de grupo, no WhatsApp, com os grupos que você faz parte. Envie o link desse vídeo para ele, pois também quero abençoar suas vidas com uma palavra poderosa, abençoadora. E no final desses vídeos eu tenho orado com as pessoas. Também quero abençoar essas pessoas. Quero expulsar todo o mal de suas vidas e declarar que elas se tornarão mais do que vencedoras em nome de Jesus. Hoje estarei compartilhando com você uma palavra maravilhosa e me inspirei também nesse livro aqui do meu amigo, pastor Lohan, que dedicou para mim, e eu achei muito interessante, muito pertinente, porque todos nós passamos lutas e adversidades na vida. Não é somente um privilégio seu passar por luta. Você que mora num país de terceiro mundo, talvez, nasceu numa família pobre, não. Até mesmo os heróis da Bíblia, eles são caracterizados pelas lutas que eles passaram, mas principalmente, eles não foram marcados somente pelas lutas que eles passaram, mas a maneira que eles prevaleceram, a forma que eles se levantaram, se posicionaram e venceram. Se você puder, adquirir esse livro, será uma bênção. Entre em contato com ele, Lohan Oliveira, no Instagram dele. Depois eu vou colocar aqui nos comentários. Sei que vai ser bênção para a sua vida. Amém? O dia mau. Para que eu possa ilustrar esse dia mau que você talvez venha ou está enfrentando, ou já enfrentou, já prevaleceu, já é um herói da fé, eu quero citar um texto que está em 2 Reis, capítulo 4, onde narra a história do profeta Eliseu, que multiplicou o azeite de uma viúva, de uma mulher que recentemente se tornara viúva e foi deixada com 2 filhos, com muitas dívidas. A Bíblia diz que os credores vieram para cobrar essa dívida e como ela não tinha nenhuma herança deixada pelo marido, nenhuma posse, nenhum bem, nenhum dinheiro, os credores queriam levar o sonho dela, ou melhor, os sonhos, porque queria levar os 2 filhos para servirem de escravos. Não sei se você que me assiste tem filho ou filha,
Mas se você disser que sim, pastor Welber, eu tenho filho ou filha, ou tenho filhos, como no meu caso, e eu dou a minha vida por eles, eu faço qualquer coisa para que eles possam sobressair, para que eles possam se dar bem nessa vida. Então você está me compreendendo, porque diz a Bíblia que certa mulher, das mulheres dos profetas, procurou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, é morto, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E ela então busca no profeta uma solução para que aquele problema dela fosse resolvido, para que aquele dia mau que ela estava enfrentando fosse solucionado, fosse dissolvido, para que ela recebesse a resposta do alto, a resposta de Deus, porque se ela procurou o profeta, de fato, ela não foi atrás do agiota, ela não foi atrás de uma ajuda externa, exterior, de outra pessoa, ela buscou um homem de Deus para que ele clamasse ao céu, para que ele buscasse o auxílio de Deus e desse então uma via de escape, uma solução, uma palavra que fosse um divisor de águas na vida dela, onde os filhos fossem poupados, onde ela tivesse a provisão necessária para pagar aquela dívida e também sobreviver do resto. Porque se hoje em dia é difícil para as mulheres competir com os homens, porque existe uma situação de preconceito contra as mulheres, você que é serva do Senhor, que é uma varoa, que é uma mulher, você vai concordar com o pastor Welber. Existe sim esse preconceito. Muitas mulheres ocupam os mesmos cargos que alguns homens, a mesma carga horária, mas recebem menos. Se hoje em dia as mulheres não são tão valorizadas, imagina naquela época. Imagina nesses dias dos profetas, né? Nessa dispensação patriarcal. Era muito menos o valor que dava a essas mulheres. Porque se o marido dela fosse vivo, eu duvido que os credores viriam e cobraria a dívida dessa maneira. Porque eles só vieram e ameaçaram levar os seus filhos como escravos depois que o homem havia morrido. E a lição que essa mulher nos dá, a maneira que ela reage, a maneira que ela vence o dia mau, traz para nós uma lição maravilhosa, poderosa, inspiradora. Você sabe, existem pessoas que são inspiradoras. Você pode olhar o resultado de suas vidas e pode seguir tranquilamente, porque é benéfico, porque é bom. Os resultados falarão por si. E essa mulher nos traz um exemplo que impacta a minha vida. Eu já preguei muitas vezes sobre esse texto, inclusive nessa mesma temática que eu estou dizendo aqui agora, somente com outro título. Hoje é vença o dia mau. E essa mulher venceu o dia mau. E qual foi o dia mau dela? Primeiro, não foi fácil, não foi tranquilo, não foi bom, porque ela perdeu o marido, e não somente o marido. Ela perdeu o pai dos filhos, ela perdeu o companheiro, ela perdeu o profeta da casa, o provedor da casa, ela perdeu o levita da casa, ela perdeu a autoridade. O cabeça da casa agora faleceu e os seus filhos, a sua família estavam ameaçados de se dissolver, de acabar. Não bastara somente o marido ter falecido, mas agora toda a família dela corria o risco de também ser dissolvida, esfacelada, destruída. Os sonhos dessa mulher estavam por um fio, até que ela procurou o homem de Deus e disse: me ajuda a vencer o dia mau, porque sozinho eu não consigo. Primeiro, entenda algo, ela não murmurou. Se ela houvesse murmurado, a Bíblia contaria, a palavra nos diria. Ela, com certeza, ela não murmurou, porque todas as vezes que eu murmuro, eu digo que Deus não é Deus suficiente para resolver os meus problemas, para me ajudar ou para me abençoar. Ela não questionou, ela não praguejou, ela não ameaçou deixar a igreja, deixar a sua fé, abandonar a Deus e seguir por qualquer caminho. Muito pelo contrário, ela foi para o único lugar onde ela encontraria amparo para resolver aquela situação, para vencer o dia mau. E onde ela se apoiou, pastor? Na soberania de Deus. Deus está no controle, o céu não está em crise e nós cremos em milagres. Nós cremos em coisas poderosas, não somente num Deus teórico de vídeos curtos, sensacionalistas. Nós cremos num Deus real, cujo resultado
palpável, maravilhoso, consistente, verdadeiro. Não estou falando de uma teoria religiosa, estou dizendo de um Deus real, de um Deus vivo, poderoso e que pode todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. Existem situações que eu não tenho como explicar. O marido faleceu e agora? Sabe, a vida dele se foi, e a palavra em Provérbios diz: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Não há mais esperança, não há mais solução para aqueles que desceram à sepultura. Não há mais solução para isso. O fim desse cidadão, do marido dessa mulher que buscou o profeta, já era acabado. Agora, a família, o bem-estar pessoal e principalmente o bem-estar dos filhos e a segurança deles, pois estavam sendo ameaçados de ser levados como escravos. Ela se apoiou na soberania de Deus. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Peça a Deus força e sabedoria para suportar aquilo que você não pode mudar, mas peça a Ele graça e força para que você possa lutar e transformar as situações que está à sua disposição. Você precisa buscar amparo na soberania de Deus. A maneira que você acredita determina a forma que você será abençoado. Acredite nisso e se apoie, se abrigue. Busque amparo na soberania de Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele pode tudo, no momento em que lhe for propício, assim que Ele quiser. Ele pode mudar a sua situação no estalar de dedos, no abrir e fechar de olhos. Mas se você não acreditar, se você buscar mérito para que Deus possa te abençoar, você não vai encontrar, porque não há mérito em nós. Nos apoiamos no mérito que Jesus conquistou morrendo na cruz. Por isso que todas as vezes que nós oramos e declaramos em nome de Jesus, porque Ele próprio disse que o Pai ouviria a essa senha que nós declararíamos, que é o nome de Jesus, e por sua vez nos abençoaria, para que Ele próprio fosse então glorificado. O segundo ponto para que você vença o dia mau é você compreender essa pergunta e conseguir superá-la. Como não se perder diante de uma perda? Como não se perder diante de uma perda? Você só vai superar e vencer o dia mau se você não se perder diante de perdas que podem até ser significativas, que podem até ser imprescindíveis, podem ser coisas extremamente relevantes. No caso dessa mulher, ela perdeu o próprio marido, mas ela não se perdeu diante dessa perda tão significativa que ela teve, que ela passou. Ela buscou amparo na soberania de Deus e não se perdeu. Ela manteve a sobriedade, buscou a inteligência emocional que foi sendo cultivada no interior dela durante anos, ouvindo os sermões da lei, aquilo que era ensinado, aquilo que era apregoado. Porque infeliz do homem que por falta de conhecimento ele consegue sequer ter dúvidas. Ele não sabe no que acreditar, como acreditar e simplesmente não sabe o que fazer. Essa é que é bem da verdade. Por isso que muitos se perdem diante de uma perda. Não é raro nós vermos vídeos onde as pessoas dizem assim: eu saí da igreja, e dá muito ibope. Hoje eu vou contar por que é que eu saí da igreja, porque eu não sou mais crente, porque eu não sirvo mais Jesus. Eu vou dizer, ela pode contar ou fazer qualquer narrativa que ela se propuser a fazer, mas o bem da verdade é que ela se perdeu, porque ela teve um encontro com um Deus teórico, não um Deus prático. Pai, Senhor, amável, presente, consistente, amoroso, bondoso, tremendo, poderoso e soberano. Elas tiveram um encontro com Deus teórico, de páginas e páginas de estudos que talvez ela baixou da internet e achou que aquilo fosse o seu Deus. E na verdade não é. Deus é real e a maneira que você crê, eu repito, determina a forma que você é abençoado. Porque o justo viverá pela fé. Não é a sua necessidade, o seu choro, a sua doença, não é o seu problema que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus e, consequentemente, a sua bênção para que Ele haja na sua vida é a sua fé. É a maneira que você acredita. Não há nada que chame mais a atenção de Deus do que a sua fé.
Em terceiro, a solução para essa mulher não estava fora, mas dentro de casa. Em momentos de crise, você precisa entender que a sua casa é um lugar de milagres. Quando Jesus incentivou a oração, e você sabe, se não sabe, vai aprender agora. É por meio da oração que você consegue ser abençoado, chamar a atenção de Deus, que você se relaciona com Deus, que você se comunica com Ele. É por meio da oração que isso acontece. Se você não entendeu ainda, entenda. Trate o momento de falar com Deus como você trata o seu celular. Focado, decidido, intenso, carinhoso, exclusivo. Faça isso e se prepare para ser grandemente abençoado. Jesus disse, entra para o teu quarto. Teu quarto fica na sua casa. Dobra o teu joelho e fala com teu pai que vem em secreto. Porque em tempos de crise, de tribulação, a sua casa é lugar de milagres. Em nome de Jesus. Conversei com a mulher um dia, pregando numa igreja, e ela contou seu testemunho e disse que a filha um dia chegou em casa e disse, mãe, a partir de hoje decidi que vou morar com uma mulher, não quero me casar com um homem, a partir de hoje vou ter um relacionamento homossexual. E ela disse, vai filha, mas não sai de casa não. Tudo que você tiver que passar, passe dentro da minha casa, junto com a sua mãe, porque eu te amo e quero o seu bem. E ela disse, eu fui então para a igreja, pastor, fazer hora extra, falar com Deus, se tinha jejum eu estava, se tinha culto de ensino eu estava, se tinha culto de libertação eu estava, se tinha culto do louvor eu estava, se tinha vigília eu estava, chamava para limpar a igreja eu ia. Eu disse, Deus, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. O dia mal dela durou 1 ano, e ela contou depois de 1 ano, um dia ela chegou, bateu na porta e disse, mãe, eu deixei essa vida de homossexualidade, conheci um rapaz maravilhoso que vai para a igreja, ele me falou de Jesus e eu quero me casar com esse rapaz, e quero pedir perdão para a senhora por todo o desgosto que eu causei. Foram 12 meses de sofrimento, mas Deus falou comigo, e a partir de hoje eu tenho a mesma fé que a senhora. A sua fé é a minha fé, o seu Deus é o meu Deus. E ela disse, estou maravilhada com o que Deus fez na minha vida. Porque quantas e quantas famílias, inclusive de crentes, de pastores, de líderes religiosos, que está assim esfacelada. O dia mal parece que não tem fim, que não acaba. Por quê? Porque a maneira que você crê determina a forma que Deus te abençoa. Deus, Ele é o mesmo, ontem será o mesmo, hoje e sempre, eternamente, o mesmo, poderoso, maravilhoso, abençoador e tremendo. O que mudou nesse contexto atual? Você, a sua fé, a sua intensidade. Procure ter um encontro com Deus mais próximo, junto, caminhando lado a lado, mais parecido com Ele, tão abençoado quanto Ele. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Os meus votos, e eu profetizo em nome de Jesus, que você vença todas as suas dificuldades, que você vença o dia mau, que você prevaleça sobre toda e qualquer circunstâncias adversas na sua vida, e que Deus te dê, em nome de Jesus, uma vida a partir de agora, daqui por diante, mais do que abençoada. Meu Deus, abençoe esse povo. Eu oro em nome de Jesus, repreendendo todo espírito de morte, todo acidente, toda enfermidade, toda malignidade. Cancela, Pai, toda palavra contrária. Repreenda em nome de Jesus toda ação do nosso inimigo, do maligno. Eu declaro que contra os meus irmãos, aqueles que acompanham, que assistem essa palavra, Pai, nenhuma arma contra eles prevalecerá, mas eles irão em nome de Jesus vencer todos os desafios, todos os obstáculos, todo dia mau que vier no seu caminho, eles prevalecerão para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, cura aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, seja problema neurológico, gástrico, mental, na coluna, em qualquer parte, em qualquer sistema do corpo, do organismo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem poder para tocar onde nós não podemos, onde nós não tocamos. Por isso, eu profetizo cura agora, sejam desfeitos todos os laços do diabo, para a glória do seu nome. Amém, amém, amém. Deus está no controle, o céu não está em crise, e creia em milagres. Deus abençoe você.